Boa noite. Estamos já ao vivo. Solicitamos aos colegas que mandem boa noite a todos vocês. Que gostoso, mais uma vez, estamos aqui para bater um papo. Estamos já ao vivo. E solicitamos aos colegas que vamos, então, aguardando a chegada dos colegas, agradecendo a oportunidade por mais esta noite onde a gente pode aprender um pouquinho mais da tecnologia. Boa noite, Dione, boa noite, Bruno. Olha, hoje eu estou até mais calma, eu estou conseguindo ler alguns nomes que já estão entrando. Ai, que bom, espero que tudo dê certo. Maria Cristina, boa noite. Gostaria que vocês me contassem se o som está ok nos nossos comentários aí, para que a gente possa iniciar, porque a nossa conversa não pode passar muito do horário, e hoje eu prometo ficar firme no meu horário aqui, né? A Lúcia já está aí, boa noite. Ana Cláudia, boa noite. Enfim, gente, eu agradeço a todos vocês pela presença. Estamos muito felizes por mais esta oportunidade. Vamos lembrando das nossas comidinhas lá do SEAC, que vai acontecer no dia 15 de agosto. Temos as informações e os pormenores na nossa página aí do Facebook. Teve que ser adiada, mas ela vai acontecer. Participem, nos prestigiem, porque é muito gostoso a gente ter esse retorno de vocês. E também não podemos nos esquecer de relembrar vocês que, embora na noite de hoje estamos fazendo uma live, mas temos os nossos evangelhos na quarta-feira, às 15 horas, na quinta-feira à noite, às 8 horas, não, perdão, às 9 horas. Por favor, participem, é uma delícia. E também não esqueçam do Evangelho no Lar, que é muito bom, ele sustenta a nossa família, os nossos companheiros de jornada, não é verdade? Então, vamos seguir em frente. Por falar em companheiros de jornada, essa noite a gente vai conversar um pouquinho sobre o valor do nosso tempo. E para falar no tempo, antes de qualquer coisa, nós vamos buscar na conversa do Evangelho, nas informações do Evangelho, e propriamente não vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós procuramos uma mensagem muito bonita que há muito tempo atrás nós tomamos conhecimento no livro Jesus Nosso Lar. Então, algumas coisas a gente vai ler para não pecar na narrativa, mas outras nós vamos estar comentando com vocês. Então, como é que é essa ocorrência? Esse livro, Jesus no Lar, ele conta passagens de Jesus, quem é uma psicografia de Chico Xavier, e o espírito que dita é Neio Lúcio. Então, esse livro conta algumas passagens de Jesus
junto com os apóstolos, e sempre que ele se reunia, ele passava orientações, muitos ensinamentos para os parceiros dele, né, do trabalho dele, na verdade. E numa noite em que ele estava na casa de João e Tiago, a mãe dos dois, Isabel, era uma senhora muito zelosa. Ela pergunta para Jesus, e todo mundo naquela ocasião conversavam entre si acerca das faculdades maravilhosas de Jesus, de tudo aquilo que Jesus realizava, de cura, de orientação para os loucos, para os cegos, e todo mundo ficava assim, embevecido com as histórias. E a Isabel chega para Jesus e pergunta: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. E seguiu falando. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. E Jesus para um pouco. Que mais, hein? Disse o Senhor, imprimindo a pergunta. ênfase a essa pergunta, e após sorrir, ele diz complacente: sem dúvida, Isabel, esse talismã é impossível, sem esse talismã, é impossível começar qualquer obra de luz, até expressões de espanto, sem saber o que estava acontecendo, quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, Senhor, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo, então, acrescentou, bem-humorado: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração de um dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar.
Eu acho que eu vou até parar aqui, né? Porque Jesus já disse tudo, mas brincadeirinha, não vou não. Aí eu fui buscar um grande, alguém a quem eu admiro muito, para conversar um pouco mais, para entender um pouco mais sobre a questão do tempo. Eu acho que muitos de vocês do SEAC também admiram, é o José Carlos de Luca, um excelente palestrante espírita, alguém que tem feito um trabalho maravilhoso com lives nas quartas, nas sextas, nos domingos. E no livro dele, Cura e Libertação, existe uma mensagem, volta por cima. E ele começa com essa frase: enquanto houver sol, haverá esperança. E também com essa mensagem que nós vamos ler para vocês e depois vamos partir para os comentários. Valorizamos, por isso, o tempo que se chama hoje. Hoje é o sol da vida, a possibilidade, a esperança. Ontem é o dia que se foi. Amanhã é o dia que virá. Hoje, contudo, é o tempo que está conosco. E continua Meimei, é a nossa oportunidade de erguer o pensamento a mais altos níveis, de conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas, de proclamar a boa vontade para com todos e estender as mãos aos semelhantes. Hoje é o momento de renovar o coração, varrendo a ferrugem da ociosidade, expulsando o vinagre do desencanto, extinguindo o bolor da tristeza e pulverizando o caruncho do desânimo. Então, a nossa querida Meimei também reforça a questão da valorização do tempo. E ela dá uma receita que o De Luca vai paulatinamente na mensagem que ele colocou nesse livro, Volta por Cima, e que nós trouxemos aqui para ir conversando, resumidamente, é claro, porque nós não temos o cabedal do De Luca, mas nós vamos tentar passar aqui o que nós entendemos da explanação dele no livro. Depois a gente convida todos vocês a buscar essa mensagem no livro. Então, vamos lá. No primeiro item, quando ele fala dessa mensagem de Meimei, ele fala sobre o presente, o passado e o futuro. E aí, ele fala o seguinte, que nós vivemos uma grande dificuldade em lidar com essas três dimensões de tempo, e é verdade, não é mesmo? Nós temos o presente, que é sempre um labirinto, o passado cheio de lembranças e o futuro cheio de expectativas. E muitas vezes a gente não consegue separar nada disso. Em função disso, o que acontece na nossa cabecinha? É uma grande desordem mental, que traz para a gente confusão na nossa vida, que a gente fica, nossa, o que aconteceu ontem? E esquece de que você tem que estar presente no que você está fazendo hoje, ou então você está pensando no que vai acontecer amanhã, e aí você não presta atenção naquilo que você está fazendo hoje também, provocando desalento, frustração e perda de muita energia. Por isso que muitas vezes a gente se sente tão cansado, porque a gente fica pensando no e se. Certa feita, alguém que me orientou muito
questão da doutrina espírita, essa pessoa falou assim: Sônia, deixa o e se para depois. O e se ainda não chegou, deixa o e se acontecer, não é verdade? E muitas vezes a gente fica no e se, no ai, aconteceu, e esquece de realizar o dia de hoje. Ainda nessa questão, ele reforça: viver do passado só atrasa o futuro. Nós não podemos voltar ao passado e mudar determinado acontecimento. Já fez, o copo já caiu, já quebrou, né? A gente até cola, tem alguns tachos que a gente até cola, mas a rachadura sempre aparece. Nem tampouco nós podemos ir ao futuro, porque é muito óbvio, o futuro ainda não chegou, não tem como a gente ir lá, não é verdade? Continuando, ele pergunta, então, o que a gente deve valorizar mais? E aí, cada um de vocês vai pensar aí, será que é o passado? O ontem não é o tempo que foi embora? Já foi. O presente? O agora, o aqui, aquilo que eu estou fazendo? Ou o futuro? Amanhã é o tempo que ainda virá. O que será que eu tenho que fazer, não? E ele fala o que cada um de vocês já deve ter percebido, que é necessário valorizar o tempo que se chama hoje, porque é o único tempo que está realmente conosco. A riqueza do tempo está em valorizar o presente, nem o passado, nem o futuro. Aí a gente tem as nossas feridas, né? E se a gente centraliza a nossa vida no passado ou no futuro, nós nos desequilibramos e causamos muitos problemas. Se as feridas estão sangrando por muito tempo, essa é a razão. Ou a gente está no passado, ou está vivendo em função de um futuro que não chegou. No passado, o que acontece quando a gente se prende ao passado? A gente se sente enterrado, imóvel, travado, não é verdade? Quantas vezes, pensando em situações que ocorreram, a gente não consegue realizar o dia de hoje, porque a gente tem medo, a gente tem insegurança. Ontem foi ontem, hoje é outra história. E quem vive no passado também não consegue curar suas feridas, porque vem a tal da história do ressentimento, que é ressentir, ou seja, sentir de novo. Então a ferida fica sempre aberta. Impossível avançar no tempo também para interferir em algo que ainda não existe. A nossa mente tenta fazer isso o tempo todo, não é verdade? A gente, o tempo todo, a gente pensa demasiadamente com o futuro, e isso faz com que a gente tenha medo, fique parado, estagnado, né? E muito ansioso com tudo isso. Nada é possível fazer no futuro. Ainda não quer dizer que nós não podemos transitar pelas águas do presente, do pensamento, pelas asas, perdão. Não quer dizer que a gente não pode ir do passado para o presente com o nosso pensamento. Nós até precisamos disso. Então a gente precisa ir lá, buscar as situações que vivemos, as experiências do passado, para transformar em aprendizado, as lembranças dos acontecimentos felizes, que, por outro lado, nos possibilitam e vislumbram um futuro feliz para nós.
Então, a gente pode ir e voltar. O que não podemos fazer? Nós temos e podemos sonhar, mas que os nossos sonhos nos motivem a viver o hoje com entusiasmo. Mas isso tudo não pode ocupar o maior espaço do nosso tempo. Essa mensagem, então, ela nos traz que hoje é o tempo que está conosco, ó, está aqui, na palma da nossa mão. Hoje é o sol que nós vimos durante o dia, a vida, a possibilidade, a esperança. E se a gente fica nesses dois, passado ou só no futuro, a gente encontra sentimentos ignorados, muitos dos nossos talentos ficam enterrados porque a gente não desenvolve, deixa de viver grandes amores por conta de experiências que talvez tivemos lá no passado e que não foram felizes. E a vida passando diante dos nossos olhos e ficamos esperando alguma coisa que ainda vai acontecer e a vida já está acontecendo exatamente agora. E o amanhã, talvez, não estejamos mais aqui para senti-la. É o que a Diva nos falou ali no comentário. Talvez o futuro nem chegue. Então, precisamos realizar o nosso melhor no hoje. Hoje é a possibilidade. Essa possibilidade é única, porque ninguém tem garantia de que estará encarnado neste planeta amanhã para fazer aquilo que tem que fazer hoje. Então, bora lá! Dalai Lama nos fala que há 2 dias no ano em que nada pode ser feito. É o dia de ontem e o dia de amanhã. Mas é no dia de hoje que nós poderemos tomar as atitudes que desencadearão todos os milagres em nossa vida. Depende da ação, não é verdade? Temos possibilidade de, acabamos de falar, ação no presente. No presente, nós podemos corrigir o passado e preparar o futuro. Você viu, você teve uma experiência onde você falhou, presente você corrige, você faz diferente e prepara o teu futuro. Então, a felicidade está diretamente ligada à habilidade que nós temos e que devemos desenvolver de recomeço, de recriação a todos os instantes. Então, perdemos um cargo, vamos recriar, vamos recomeçar, vamos. Gente, isso eu estou falando para mim hoje, perdi um cargo hoje. Ontem, vamos lá, e olha o que Deus dá para a gente hoje. Não deu certo. Deus nos dá um novo dia para tentar de novo. Olha que delícia. Eu falhei. Deus nos dá um novo dia para tentar acertar. Fracassei no amor. Deus nos coloca no caminho novas pessoas para que eu realize o aprendizado do amor. Eu fui cruel comigo mesmo. Eu aprendi, eu sofri com a autocrueldade. Hoje eu começo a me tratar com mais amor, com mais respeito. Ontem eu fui dormir magoado. Hoje é um novo dia para eu pensar no perdão, não é verdade? Fui reprovado nos estudos. Vamos começar de novo, vamos estudar com mais determinação. Outro dia eu escutei uma palestra de acho que um médico do Bartuíra, eu não lembro o nome, ele foi na casa
E quando eu escutei essa palestra, eu escutei dele no YouTube, ele conta que ele teve uma filha que prestou um vestibular por muitos, acho que 4 ou 5 anos de medicina. E no fim ela não entrou na medicina, entrou num outro curso e ela se transformou numa excelente profissional. E aí ele conta nessa palestra, depois eu trago o nome do médico, que realmente agora não me ocorre, mas a lição que ele conta é que é importante, que a filha dele, se tivesse entrado na medicina, não teria se tornado a excelente profissional que se tornou. Eu não lembro se ela foi para odontologia, alguma coisa assim. Fui agressivo, Deus me dá uma nova oportunidade para agir com mais paz, com mais serenidade. Errei no caminho. Outras estradas para novas tentativas. Ainda passado, presente e futuro. Cura e libertação não virão para aqueles que insistem em ficar remoendo suas quedas, mágoas, traumas, desgostos, sem reconhecer que no presente tudo pode ser mudado, tudo pode ser diferente, é verdade. A mágoa, o rancor, o desgosto nos deixa amargos e a gente não consegue fazer nada diferente, não é verdade? Hoje, o passado é uma fotografia, uma lembrança, uma história que acabou. A não ser que queiramos continuar vivendo um drama sem fim. Se você continuar olhando para suas histórias tristes, são essas histórias que se repetirão em sua vida hoje e amanhã. Nós vamos falar mais para frente e relembrar uma coisa que nós falamos em outra live aqui sobre o pensar. O que eu dou atenção através das minhas palavras e pensamentos é o que costuma surgir no cenário da minha vida, num processo de atração e retorno entre o que está dentro de mim e o que está fora de mim. E isso é bem interessante, a gente percebe quando a gente chega e levanta aquele dia meio azedinho, meio mal-humorado. O que acontece, gente? Se a gente não para, não presta atenção e tenta mudar essa predisposição, porque, olha, não é porque nós estamos aqui no SEAC ou em qualquer lugar que a gente não tenha o nosso mau humor de vez em quando, todo mundo tem, mas a gente tem que parar, prestar atenção e tentar mudar essa predisposição, porque senão, da porta para fora, você atrai tudo isso. É aquele dia que, se você começar errado, vai tudo dar errado. Depende da sua cabeça. É preciso, então, recriar a cada dia. Escrever novas histórias felizes para a minha vida, esquecer das tristezas para que a alegria volte a ocupar o palco de minha vida. É aquela tal história, duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é lei da física, e sentimento é a mesma coisa. Ou você está alegre ou você está triste. Não ficar olhando fotos antigas. Quem cede espaço à tristeza, manda embora a alegria. Você pode olhar a foto, desde que você não tenha, quando olha essa foto, um sentimento de melancolia. Melancolia é um sentimento bem diferente da saudade saudável, vamos dizer assim. Diga firme para você, então. A partir de hoje eu vou fazer uma história diferente, parar de sofrer, de ficar reclamando, deixar de fazer algo porque talvez não dê certo. Hoje você vai declarar independência espiritual, você vai controlar a sua vida, parar de falar, eu sou coitado, comigo nada dá certo, vai tomar as rédeas da situação antes que os outros passem a comandar a tua vida. E se eu fizer isso, não tenho qualquer medo do futuro.
Por quê? Porque eu sei que o futuro é a somatória de tudo aquilo que eu estou plantando hoje. Então, se eu planto coisa boa, será que eu colho coisa ruim? Acho que não, né? O futuro é a colheita feliz que eu vou ter pelas sementes de amor, trabalho, alegria e confiança que eu vou plantar a partir de agora mesmo. E assim, gente, tudo que a gente faz, se a gente faz com amor, mesmo que você saia dos lugares, nós sempre procuramos passar isso para os filhos, né? Deixa uma porta aberta, com gratidão, com simpatia, com serenidade, com carinho às pessoas à sua volta. Você não sabe por onde você vai voltar. É lógico que a gente não tem que viver esses sentimentos mais elevados, porque a gente espera um dia colher, mas é assim, isso acontece fatalmente. Essa colheita vem. Hoje eu começo a mudar a minha vida. É a nossa oportunidade de erguer o pensamento aos mais altos níveis, de conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas, de proclamar a boa vontade para com todos e estender a mão aos nossos semelhantes. Vou erguer meu pensamento aos mais altos níveis. Aí ele relembra o que nós conversamos há pouco tempo numa live sobre a questão do pensamento. Os nossos pensamentos, eles criam campo magnético ao nosso redor. E se eu pensar coisa boa, esse campo magnético vai ser bom, vai ser uma energia boa, não vai me desequilibrar fisicamente, e ao mesmo tempo, tudo aquilo que eu penso e visualizo acaba acontecendo. Os bons pensamentos repercutem também no nosso corpo, alimentando as nossas células, os nossos órgãos, de energia positiva e revigoradora, como nós já falamos. Então, bora lá investir nos pensamentos elevados. E, é muito bom, 2 caminhos que eu tenho aprendido e que aqui eu deixo o meu, como que eu vou dizer, meu depoimento. Nenhum de nós, de vez em quando, a gente escorrega, não é verdade? A música e a poesia são 2 instrumentos que nos ajudam. É claro que eu estou falando de boa música e de boa poesia, né? Poesias elevadas, por exemplo, o livro Parnaso de Além Túmulo, do Chico Xavier, música, aquelas músicas mais elevadas, tudo isso, música clássica, tudo isso nos ajuda a manter o padrão vibratório. Vou cumprir muito bem todas as minhas obrigações, proclamando a boa vontade para com todos. Colocarei o melhor de mim em tudo o que fizer, isso até no profissional. Muitas vezes a gente está ali, tem que fazer com carinho aquilo que você faz. Se você é um atendente, se você é um faxineiro, se você é um ascensorista, tudo o que você fizer, você tem que fazer com amor. Se você é um professor, se você não tiver paciência, você vai beliscar o menino em vez de auxiliar ele na dúvida. Então, é fazer o que você faz com amor. Sei que somente quando consigo melhorar a vida dos outros, a minha vida melhora. E é fato, não é verdade? Olha a formiguinha, olha a força dela para carregar um pedacinho de folha, né? Estou consciente de que as minhas obrigações são as tarefas que Deus me deu para executar aqui na Terra em nome dele. Tudo o que a gente faz tem um propósito, e esse propósito é trabalhar em função
da nossa evolução, mas ao mesmo tempo em função da evolução dos nossos semelhantes, não é verdade? Por isso, estou sempre trabalhando para Deus, e quem trabalha feliz para Deus jamais fica sem a justa remuneração, né? Hoje eu vou renovar o coração. Quero limpar o meu coração de toda mágoa, culpa e ódio, porque o meu coração precisa estar leve para que a vida flua com mais alegria e prazer. Isso é verdade, né? Quando a gente está com aquela mágoa, com aquele rancor, com aquela situação que não está bem resolvida, a primeira coisa que pesa é aqui no peito, é o nosso coração. E a gente precisa resolver isso, renovar com pensamentos bons, com perdão, com conversa afetuosa, para que a culpa e o ódio saia de dentro da gente. Renovando o coração, então, é entender mais as pessoas, criticar menos, porque aquele que critica tem a obrigação de fazer melhor. Procurar beleza nas pessoas e não nos defeitos. Defeito todos nós temos, senão não estaríamos num planeta de provas e expiações, não é verdade? Quero sentir que Deus me ama e que jamais se ausenta de mim. E mais amar do que ser amado. Quando a gente acredita que a gente tem Deus dentro da gente, a gente consegue amar com mais facilidade. Deus é amor, não é verdade? Hoje é o momento de renovar o nosso coração, varrendo a ferrugem da ociosidade, expulsando o vinagre do desencanto, extinguindo o bolor da tristeza e pulverizando o caruncho do desânimo. O que ele quer dizer com isso? Quando eu vou varrer a ferrugem da ociosidade. O que é ociosidade? Ociosidade é um grande perigo. Os meus avós falavam assim, a cabeça vazia é a oficina do diabo. A ociosidade é isso, quando a gente para, fica muito tempo parado, fica pensando muito nos nossos problemas, mergulhando em pensamento confuso, torturando, amargurado com um monte de coisa que está lá no fundo do poço, né? E esses símbolos aí, esses tezinhos bonitinhos aí, é o símbolo de trabalho na física. Então, o trabalho, ele interrompe o circuito dos pensamentos negativos. E vejam bem, olha como é que ele acontece. Pensamento negativo, atitude negativa, pensamento negativo, atitude negativa, e esse ciclo vicioso é um perigo. Quando a gente não percebe, ele se instaura e começa a fazer parte do nosso dia, da nossa noite, e vamos que vamos. O trabalho material, ele é muito importante para todos nós como espíritos, a gente precisa dele para a manutenção do nosso corpo, mas o trabalho espiritual, ele sustenta a alma. E quando a gente fala em trabalho espiritual, não é só o trabalho no centro espírita. O trabalho espiritual é aquele trabalho onde você doa amor, carinho, atenção, compreensão. O corpo sem atividade física, ele enfraquece. A mente, sem o treino, sem o estudo, sem o raciocínio, ela não se expande. E a alma sem trabalho não cresce. Hoje vou varrer a ferrugem da ociosidade. Muitos problemas de nossa vida surgem da alma enfraquecida por falta de atividade. Assim como o nosso corpo se desenvolve com os exercícios físicos, o espírito também precisa se exercitar. Então, vamos exercitar o nosso espírito. O homem se preocupa com os tesouros da terra, que são passageiros, nós sabemos disso, mas não cuida dos tesouros espirituais que são eternos e duradouros. E são
o amor, o afago, o afeto, a ajuda ao próximo, tudo isso é tesouro na nossa vida. Então, o sentimento de utilidade para alguém em maior sofrimento que o nosso, faz um bem enorme ao nosso espírito, porque é o raro momento em que a gente abre a porta do nosso coração para o amor de Deus entrar. Esse quadro que nós colocamos aí se chama A Luz do Mundo, e é um quadro que foi pintado pelo Roland Hunt. No dia que ele pintou esse quadro, na exposição de apresentação desse quadro, ele foi abordado por um crítico que comentou: esse quadro aí está com defeito, você pintou o quadro e não tem maçaneta. E aí o pintor respondeu que não, que esse é um quadro que simboliza o amor de Jesus e o amor de Deus para cada um de nós. E é uma porta que só vai ser aberta por dentro, ou seja, a nossa relação com Deus passa com a nossa relação com o próximo. E o meu semelhante é a porta que se abre para Deus. Por quê? Porque quando eu amo o meu semelhante, eu estou abrindo a porta para Deus. Então, quando a porta está aberta em cuidado com o próximo, automaticamente Deus cuida de nós. E não é só Deus, todos os nossos anjos da guarda, os nossos amigos espirituais. Em compensação, quando a gente se tranca no egoísmo, Deus, nem os espíritos, nem os nossos anjos da guarda conseguem se aproximar e tampouco nos curar. Hoje eu vou varrer, então, a ferrugem da ociosidade. Fora do trabalho que se expressa em serviço ao bem geral, estamos conosco, mas dentro do serviço que se expressa em trabalho, constantemente no bem dos outros e na felicidade de todos, estamos e estaremos com Jesus. Então, trabalho no bem geral, que a gente faz um servicinho, né? Estamos conosco. Mas se a gente pensa nos outros e na felicidade de todos, a nossa alma se abre para Jesus. Sugestões desses exercícios espirituais do nosso amigo De Luca: um prato de sopa ao faminto, uma visita ao doente, uma palavra de ânimo aos desesperançados, um minuto de atenção a quem necessite ser ouvido, uma gentileza na via pública e um sorriso, ainda que discreto, a quem há muito tempo está esperando por ele, e um gesto de reconciliação com o adversário. Hoje eu vou expulsar o vinagre do desencanto, extinguindo o bolor da tristeza e pulverizando o caruncho do desânimo. Desencanto, tristeza e desânimo jamais ajudaram alguém a encontrar cura. Não espera, então, que a situação da vida melhore para que a alegria e o ânimo voltem a você. Ponha alegria, ponha ânimo, encantamento em tudo aquilo que você fizer, que assim a vida melhora para nós a partir da melhora de nós mesmos. Vamos, então, expulsar o desânimo com a vassoura do ânimo. Olha que vassourinha fofa aí. Vamos comprar uma vassourinha dessa? Continuando ainda, ânimo significa força, a alegria nos traz otimismo e o encantamento pela vida nos dá a força de um leão, não é verdade? Então, vamos expulsar o vinagre do encantamento com o vinagre do desencanto com o vinho do encantamento. Assim, teremos forças para vencer os obstáculos do caminho. Se o obstáculo é enorme,
Eu preciso dar um salto grande, não é verdade? E preciso ter muita força nas pernas para saltar. Você pode até estar se perguntando, todos vocês, como eu posso ser alegre se eu não tenho motivos para alegria? Será que nenhum de nós tem motivo para estar alegre? Ou será que nós estamos tão focados no nosso próprio problema, ou seja, fechados, como nós dissemos lá atrás, no egoísmo, que não enxergamos as situações em que tudo está correndo bem? Aí eu vou fazer uma pausa aqui, porque uma das situações que muitas vezes a gente não presta atenção é quando a gente tem saúde. E eu vou contar uma situação. Eu tenho uma sobrinha que ela começou uma pós-graduação de fisioterapia na Santa Casa há um mês. E há 15 dias atrás, essa minha bebê de 25 anos lançou uma história no Facebook, sem citar nomes, é claro, de uma situação que ela teve lá como aprendizado. Uma moça de 29 anos teve um AVC e estava completamente paralisada. E elas, as fisioterapeutas, empenharam um trabalho de auxílio a essa moça, e um belo dia tentaram e acabaram conseguindo colocar essa moça em pé. E essa moça começou a chorar. Aí elas perguntaram, por que você está chorando? E a moça, e perguntaram, né, você está com muita dor, o que foi? Ela falou, não, é porque eu não acreditava que um dia eu poderia voltar a fazer isso. E quantas vezes eu andei, eu caminhei e não valorizei isso. Então, é bom que a gente lembre de todas as pequenas coisas que são motivos para que a gente tenha a alegria e agradecimento. Se a gente não tem alegria, que a gente comece a até um pouquinho de fingimento de alegria, mesmo que a gente tenha tristeza, sabe por quê? Porque quando a gente começa a pensar na alegria, agir na alegria, falar na alegria, proporcionar a alegria ao próximo, logo, logo, a gente também está alegre. O mesmo vale para qualquer outro sentimento que desejamos experimentar. O amor, a alegria nós já falamos, o otimismo e a tolerância. Mas, uma ressalva aqui, precisamos tomar cuidado com a raiva, com a inveja, com o ciúme e com a intolerância. Então, esses sentimentos não vamos deixar criar vinagre. Se eu preciso ter bom ânimo e não sei como, a receita do De Luca: comporte-se como uma pessoa animada, mesmo que no começo você tenha que forçar suas atitudes. Ele até nos dá uma receitinha: comece pelas atitudes corporais. Então, todo mundo aí se arrumando na cadeira, no sofá, erga os ombros e os olhos. Tenha uma voz firme e vibrante, não é para gritar, porque gritar você está passando que você está cheio de vinagre. Estampe um sorriso no rosto, como essa moça linda aí na foto. Destaque o que está acontecendo de bom na sua vida. Estamos aqui, olha que coisa maravilhosa. Alimente-se de ânimo e de energia. Não adie a sua cura, tampouco volte ao passado para continuar preso em suas dores. O presente é o único momento que Deus lhe deu para você dar definitivamente a volta por cima. Vamos cantar? Pode até dançar quem quiser, viu?
chorei, eu chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Chorei, eu chorei, só vocês. Fingiram, beleza? Não vão embora, não acabou ainda. Ali onde eu dar a volta por cima que eu dei. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, volta por cima. Lindo, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Então, meus amigos, o bom da vida é mesmo que não possamos mudar o que ficou para trás, ela nos dá a oportunidade de escrever uma nova história. Muito obrigada. Aqui a nossa bibliografia, tá? Para que vocês possam conferir o Volta por Cima, na página 103 do Cura e Libertação, a Constituição Divina, onde nós constatamos um ensinamento sobre a questão a porta do coração, né, do quadro, e Jesus no Lar, que é aquele texto belíssimo, o Talismã Divino. E aí nós finalizamos com mais um vídeo aí, uma receitinha para vocês. Muita paz, que Deus, Jesus e todos os nossos mentores possam abraçar vocês, nutrir tudo aqui, todas as necessidades de vocês na noite de hoje e junto aos seus familiares. Obrigada. Baby, won't you tell me why there is sadness in your eyes? I don't want to say goodbye to you. Love is one big illusion I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one who set it up, now you're the one to make it stop. I'm the one who's feeling dust right now. Now you want me to forget every little thing you say, but there is something left in my head. I won't forget the way you're kissing, the feeling so strong, were lasting for so long. But I'm not the man your heart is missing. That's why you go away. I know you will never satisfy
No matter how I try, now you wanna say goodbye to me. Love is one big illusion. Muito obrigado, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus.